Você sabia que a doença de Parkinson afeta mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo? Que ela é a segunda doença neurodegenerativa de maior prevalência, ficando atrás apenas da doença de Alzheimer? Você sabe como que é feito o diagnóstico? Quais são os sinais, os sintomas? Qual a especialidade médica responsável por acompanhar esses pacientes? Hoje, aqui no Trem por Trás da Ciência, nós vamos falar muitas coisas sobre diagnóstico, desenvolvimento da doença de Parkinson. Ainda, nós teremos um convidado especial aqui do nosso laboratório que desenvolve pesquisa na área e que vai falar muito sobre os achados e detalhes da pesquisa dele. Então fica aí conosco, se inscreva no canal, deixe o seu like. Bom, a doença de Parkinson, então, ela é uma doença neurodegenerativa. O que significa isso? Ela é uma doença progressiva e que vai afetando principalmente a capacidade e a qualidade motora das pessoas acometidas por ela. Diante disso, essa pessoa passa a sofrer com sintomas como, por exemplo, tremores, rigidez muscular, dificuldades de coordenação, e isso afeta diretamente a qualidade de vida deles. Mas é muito importante entender que esses sinais e sintomas, eles não são apenas ligados a esses aspectos motores. Então, além desses caracteres ou desses aspectos motores, a doença de Parkinson ela afeta também outros sistemas, incluindo prejudicando o sono, memória e também o funcionamento do intestino. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre essa doença. Qual a faixa etária que normalmente as pessoas têm essa doença? Então, normalmente as pessoas com mais de 65 anos é que acabam manifestando essa doença. Mas são todas as pessoas? Não. A etiologia dela, ou seja, a causa, ainda não é muito clara. Sabe-se que uma combinação de fatores genéticos e ambientais podem fazer com que as pessoas venham a desenvolver essa doença. E é muito importante que, caso você apresente esses sinais e sintomas que nós já descrevemos, que você procure um médico, mais especificamente um neurologista. Ele vai, por meio de acompanhamento e principalmente de diagnóstico clínico, determinar se você tem ou não esse problema. O tratamento da doença de Parkinson, ele é dividido entre abordagens medicamentosas, de terapia física propriamente dito, e outras terapias acessórias que vão tentar ajudar essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, até o momento, não existe nenhuma terapia curativa, ou seja, que faça com que a pessoa fique livre da doença. No entanto, a combinação das estratégias disponíveis, elas vão ajudar, com certeza, a diminuir a progressão da doença. Vocês lembram que eu falei ainda há pouco que o intestino também pode ser acometido pelas pessoas que têm doença de Parkinson? Pois bem, hoje o nosso convidado, o Dr. José Rodrigues do Carmo Neto, vai falar um pouquinho sobre a interação entre o intestino e o cérebro. Então fica aí que ele vai trazer coisas muito interessantes para O vocês. intestino pode afetar o cérebro. Um dos componentes que pode estar envolvido nessa comunicação entre o intestino e o cérebro pode ser o receptor TREM1. E assim, nosso estudo tem como objetivo entender qual o papel dessa molécula na progressão da doença de Parkinson e como o intestino afeta essa conexão. Então, para avaliar a função do receptor TREM1 no intestino e na progressão da doença de Parkinson, o nosso experimento em animal ele vai utilizar uma metodologia de bloqueio desse receptor. E hoje estamos aqui, através do modelo experimental utilizando camundongos, para avaliar como o TREM1 e o intestino e essa relação funciona na progressão da doença de Parkinson. Para confirmar o modelo de Parkinson em camundongos, é necessário fazer uma série de testes comportamentais. Um deles é esse que estamos vendo agora, que é chamado de rota-rod. Nada mais é que uma roda onde o animal vai ser colocado no meio e ele vai conseguir caminhar contra o fluxo do movimento.
Através desse tipo de experimento, avaliamos a coordenação motora do animal. Para utilizar esse equipamento, nós precisamos treinar os camundongos por 3 dias consecutivos. Então hoje fiz o treinamento, amanhã eu volto e coloco eles novamente e no domingo também. Isso para ensinar os camundongos a utilizar esse tipo de equipamento. Depois a gente vai induzir a doença de Parkinson, depois de 21 dias avaliar o intestino e observar como o TREM1 participa desse processo. Vale ressaltar que esse é apenas um dos testes. Temos outros 2 testes que também avaliam os déficits neurológicos e como a doença de Parkinson progride nos animais. Esperamos, através desse experimento, construir diagnósticos mais precisos e precoces para a doença de Parkinson, talvez utilizando o TREM1 como um marcador biológico, ou até mesmo desenvolver moléculas que bloqueiem esse receptor e impeçam a progressão dessa doença neurodegenerativa. Nesse sentido, nós, aqui do Limin, também estamos comprometidos em tentar entender melhor os mecanismos que norteiam essa doença e, quem sabe, identificar novos alvos terapêuticos. E aí, gostou desse vídeo? Achou o conteúdo interessante? Você ou alguém que você conhece tem a doença de Parkinson? Deixe aí o seu testemunho, fale conosco. Aproveitando, se inscreva no canal, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Até a próxima!